Olá, eu sou o Dr. Cascapeira em mais um vídeo de informação. Meu CRM é 41749 e a minha proposta é trazer a informação para ampliar as consciências. Será que a gente pode entender melhor como é que as glândulas interferem no nosso psiquismo? Será que a gente pode aprender que, por exemplo, a relação de Freud com a pulsão sexual e as nossas gônadas pode interferir no como a gente vai viver, como é que é a nossa vida, como é que é o nosso egoísmo, o nosso altruísmo? Essa é a nossa proposta de hoje. Venha conosco nesse momento, nesse novo vídeo, trazendo essas informações. Bom, o Freud trouxe teorias muito interessantes, muito importantes, onde ele explica sobre principalmente os pulsões. O que eu quero trazer aqui é que o Freud conseguiu fazer uma diferença, uma análise do tempo dele. Claro que hoje as teorias são aperfeiçoadas, mas ele conseguiu fazer uma análise onde a pulsão sexual, quer dizer, o impulso sexual, determinaria muito do comportamento do ser humano. Isso mesmo. Então, a pulsão sexual, e ele faz uma diferença importante entre o instinto e a pulsão sexual. É assim que eu entendi, é assim que eu estou estudando. Talvez você, psicanalista, talvez traga uma informação um pouco diferente, mas eu entendi que ele fez uma separação. E eu queria conversar a respeito de um novo estudo que eu venho fazendo, que justamente chama psicoendocrinologia. Então, vamos separar. Como é a questão do instinto? Para ver o instinto, a gente vai ver como os animais agem. Então, os animais, eles têm, digamos assim, essa fase da sexualidade, eles têm duas fases, digamos assim. A fase do cio, onde existe toda uma estimulação de busca da sexualidade, e fora do cio, não. Então, é como se, durante a fase de cio, busca satisfação, busca uma satisfação sexual, e depois da fase que termina a fase do cio, não tem mais isso aí. O que daria a diferença que o Freud fala sobre o impulso da satisfação e o desejo, porque, segundo essa visão do Freud, você não tem como satisfazer o desejo, mesmo que você tenha a satisfação sexual. Então, é uma separação. Você prevê, a pessoa tem uma compulsão sexual, ela nunca está satisfeita. A pessoa está sempre buscando, sempre buscando. Diferente do animal. O animal, que tem um instinto, ele busca a sexualidade, na maioria das vezes no período reprodutivo, depois para. Então, tem uma fase bem determinada, onde existe toda uma estimulação a nível do instinto buscar a sexualidade, principalmente para a reprodução, e tem todos aqueles rituais dos animais que a gente conhece, e a satisfação do desejo, que é como se nunca satisfizesse. Sabe aquela coisa que, quando você era criança, você tinha vontade de comer aqueles doces de venda, lembra? Isso eu estou falando para o pessoal mais antigo, Um doce que você não comeu na infância, e por mais que você coma hoje, é como se você nunca ficasse satisfeito. Por quê? Porque o desejo daquela época continua sempre. Mesmo que você coma hoje, você não satisfaz o desejo daquela época. Então, essa é a diferença para você entender o que é uma satisfação, e a satisfação do desejo que fica. Nunca você consegue satisfazer esse desejo, a menos que, claro, com as técnicas que a gente usa hoje em dia, você faça aí um trabalho, eu tenho feito de física quântica, para fazer a limpeza de trauma, fazer essa mudança. Então, o que eu estou dizendo para você é que é importante essa diferença que Freud trouxe. Eu estou trazendo Freud porque eu quero trazer sobre a psicoendocrinologia. Então, vou sempre fazer um resumo. A psicoendocrinologia é um estudo, um trabalho desenvolvido por um médico francês, Dr. Gautier, que teve, no início da vida, no começo da vida dele, um diagnóstico de uma pessoa com um déficit cognitivo. Então, ele não tinha
uma cognição adequada, ele não conseguia aprender, ele não conseguia estudar adequadamente. Mas são espíritos que vêm com uma proposta de um esforço muito grande, e às vezes a gente, né, faz hoje a ponte, quer dizer, será que ele veio com esse problema justamente para poder desenvolver a teoria que ele teve, né? Então, será uma coisa ou outra? Então, isso é interessante. Então, nesse processo da vida dele, com muita dificuldade, sempre com muito esforço para conseguir aprender o que os outros aprendiam com mais facilidade, com mais tranquilidade, mas ele foi conseguindo estudar, aprender, sempre percebendo que tinha uma limitação cognitiva de aprendizado. Tá? Aí ele entrou na faculdade de medicina, e quando entrou na faculdade de medicina, ele, em um curso lá mais adiantado sobre a questão dos hormônios, ele percebeu que ele tinha um déficit hormonal da tireoide. Veja, estou falando de 1910, 1912, por aí. E aí, então, ele trouxe, buscando isso, ele falou, puxa, eu devo ter isso também, né, naquela época. E ele foi buscar a complementação, tratar a tireoide dele, né? Na época eram extratos, né? Não sei se tinham já os remédios, mas eram extratos de glândula de tireoide, como tem até hoje. Principalmente nos Estados Unidos tem o extrato de glândula de tireoide. E ele então percebeu que ao tomar os hormônios da tireoide, ele teve um equilíbrio cerebral, quer dizer, é como se ele falou, abriu meu cérebro. Ele começou a entender as coisas, a se concentrar, ficou mais fácil dele aprender. E aí ele começou a pensar a seguinte situação: será que eu nunca tive, na realidade, um problema cerebral? Que eu sempre tive, talvez, um problema hormonal. E ele começou a se aprofundar, né, nos estudos dele, aprofundando, e foi percebendo, sim, que existem glândulas que são muito mais importantes, que estas glândulas, de uma certa forma, que desencadeiam as reações neurológicas. Eu vou repetir, porque isso é muito novo, né? Embora seja do século passado, que as questões, muitas vezes, neurológicas, né? Às vezes até as questões psiquiátricas, estariam mais embasadas em disfunções glandulares. A nossa endocrinologia, graças a Deus, é excelente, mas ela trabalha, digamos assim, principalmente na questão das patologias glandulares, né? Não tanto nas questões, entendo eu, das disfunções glandulares. Então, o doutor Rodier começou a perceber, tratando outras pessoas, que muitos distúrbios ditos até psicológicos, psiquiátricos, não estavam ligados à parte neurológica. Mas houve um crescimento muito grande da neurologia, né, no século passado. E hoje, fantástico, estudos se fazem, a gente vai inquestionáveis. Só que o questionamento dele será que a origem não está na glândula? E as pessoas tratam a parte neurológica e não tratam as glândulas? Dessas glândulas, ele entendeu 4 principais, que são a hipófise, a tireoide, as suprarrenais e as gônadas. Hoje, a nossa proposta é explicar sobre as gônadas, porque eu estou fazendo uma ponte com a teoria freudiana. Então ele começou a perceber que existiam pessoas com características, por exemplo, da hipófise. E eu vou trazer para vocês aqui características de cada glândula, porque é como se ele fizesse, igual o Jung, certos tipos psicológicos, só que ele fez a ligação de tipos psicológicos glandulares. Então, tem a pessoa que é hipofisária, tem a pessoa que é tiroidiana, tem a pessoa que é suprarrenálica e tem a pessoa que tem as questões gonadais. Todas as glândulas interferem sobremaneira, são sempre aos pares, né? Porque tem hipófise anterior e posterior, tiroide e paratiroide, ou tiroide anterior direita e esquerda, suprarrenal direita e esquerda e gônadas direita e esquerda. Bom, a nossa proposta de hoje é trazer um assunto que fica bem diferente das propostas que a gente tem estudado até hoje. Por quê?
Ele partilha, Dr. Gautier, de que quando o ser humano desenvolve as gônadas, que são os ovários e os testículos, que é por volta da puberdade, que digamos que é ativada a parte gonadal reprodutora. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que as gônadas têm dois aspectos. Um aspecto que ele chama de intersticial, que produz os hormônios sexuais. No homem, a testosterona, na mulher, a progesterona e o estrogênio. Essa seria, então, a parte das gônadas que produzem hormônios. Tem uma outra parte das gônadas que produzem os gametas. O que é gameta? Produz o ovário e o espermatozoide. Então, nós temos dois tipos de estímulos. Ora, a parte dita intersticial, que é a parte que produz os hormônios, vai produzindo os hormônios desde sempre. Talvez em quantidades menores. Mas a gente já começa a ver uma menina, diferente de um menino, na questão hormonal, por as características sexuais de uma menina, antes mesmo dela menstruar, isso é, antes dela mesmo ovular, aí lembrando que a ovulação estaria ligado à parte reprodutora dessa glândula chamada gônada, né? As glândulas genitais. Então, antes disso, já começa, né? A menina já começa a ter a forma arredondada, começa a vir pequenos mamilos, começa a ter uma pilificação em regiões específicas. Mesma coisa o menino, começa a ter o aumento do pênis, começa a ter a pilificação adequada, a testosterona tem a parte muscular diferente. Então, isto a gente já vê na criança que vem se desenvolvendo antes da produção dos ovários e dos espermatozoides. Olha que interessante, né? Então, está tudo lá. Então, ele faz uma separação, onde tem uma parte que ele chama intersticial e uma parte que ele chama reprodutora. Ora, na adolescência, o que acontece? A parte reprodutora. Começa, então, a ter os espermatozoides e começa a ter, então, os óvulos, começa a ter a ovulação e vem a menstruação. Tá? São células diferentes. Nos animais, olha que interessante nos animais, observa que o seguinte, quando o animal está no cio, a parte da glândula responsável, você vai entender por que eu vou chegar lá, tá? Passo a passo. Responsável pela produção dos óvulos e dos espermatozoides, hipertrofia, aumenta, e a outra parte diminui. Quando sai do cio, começa então, diminui essa parte dos gametas e aumenta a parte dos hormônios. Então é como se fosse realmente uma situação, né, de uma parte, outra parte, uma parte, outra parte. No ser humano, nós não temos isso, nós não temos cio. Então, no momento da puberdade, segundo o Dr. Gautier, e ele fala que tem 3 momentos da puberdade, um aos 8 dias de vida, outro aos 12 e outro aos 14. No momento da puberdade é quando então vai ativar a célula reprodutora. Se neste equilíbrio que precisa ter, como tem nos animais, a intersticial e a reprodutora, se tiver um desequilíbrio e tiver uma proeminência, digamos, uma maior produção, uma maior intensidade só na parte reprodutora, esta pessoa vai ficar muito mais ligada a certos comportamentos mentais. Se tiver o intersticial, outros comportamentos mentais. Então, olha o que ele fala. Que os comportamentos, por exemplo, a vontade está ligada na glândula, nas glândulas genitais. A questão da alteridade, a questão do egoísmo e do altruísmo. Então, o egoísmo estaria ligado à questão da parte reprodutora. E o altruísmo, a parte intersticial. Olha, então ele está separando. Lembrando Freud. Freud diz que existe uma separação aí do instinto sexual, da satisfação sexual e do desejo.
do impulso, onde a pessoa perderia o comportamento até mais de equilíbrio. Então, nesse momento da puberdade, a gente precisa ter, entre aspas, um desenvolvimento e equilíbrio das duas partes. Se tiver a proeminência do lado da parte reprodutora, é como se ficasse no tal do pulsão sexual do Freud, desequilibrando a pessoa, trazendo todo um desequilíbrio no comportamento da pessoa, levando a pessoa a ser mais egoísta, levando a pessoa até talvez algumas psicoses, onde não tem um sentimento de altruísmo, não tem um sentimento de compassividade pela dor do outro. A pessoa fica mais nessa questão de um egoísmo, de uma causa própria, de uma dificuldade de se relacionar de uma forma mais amorosa, mais madura. Olha a importância. E isso, estou estudando, é como se a gente não soubesse o porquê. Só que a proposta dele é que, se a gente fizer, né, todo um equilíbrio, de novo, dessas duas partes dessa glândula genital, são os ovários e os testículos, a gente pode trazer um reequilíbrio mental. Exatamente, mental, emocional, psíquico. Né? Então, estudos mais atuais mostrando que através de certos aparelhos, que também estimulam ondas magnéticas do organismo, conseguem estimular estas glândulas e trazer um certo equilíbrio, trazendo a pessoa, muitas vezes, para um equilíbrio de comportamento. Olha só. Então, não sei, eu estou fazendo uma analogia aqui, quero que você entenda o que eu estou falando. Que, muitas vezes, alguns distúrbios de comportamento estariam ligados, olhando para Freud colocou muito forte, né? Como se a pulsão sexual fosse a causa, digamos, de vários desequilíbrios psíquicos. Né? Então, e agora tem um médico, né, mais recente, mas ainda antigo, onde vem trazendo essas informações, onde há digamos, uma confirmação de que o tal da pulsão sexual seria o desenvolvimento desequilibrado da parte reprodutora da glândula genital. Olha que coisa interessante, olha como a gente começa a ampliar de perspectivas, de poder entender melhor cada vez mais o ser humano, juntando coisas. E por que o Dr. Gautier não é uma pessoa mais conhecida, mais famosa? Porque quando ele trouxe a teoria dele, né, que ele acabou sendo, no final da vida dele, um gênio. Ele conseguiu ter capacidades geniais por causa do desenvolvimento de tecnologias para equilibrar todo o sistema glandular. Quando ele trouxe essa tecnologia, já existia, digamos assim, um padrão, né, e a medicina vai por padrões, padrões neurológicos, né, onde tudo era o cérebro. E cada vez mais se estuda o cérebro. Então ele diz, os cerebristas não gostaram muito, onde eu disse que as glândulas podem ser, entre aspas, mais importantes que o cérebro. Ou que o cérebro estaria muito mais submetido às glândulas do que a gente entende. Porque hoje em dia existem vários estudos, os neurotransmissores, etc, etc. Mas essa parte da interferência glandular sobre o cérebro, ainda eu não vejo, eu estou vendo agora, é claro que o psiquiatra sabe que uma pessoa com depressão, ela pode estar com hipotiroidismo. Mas não, na minha opinião, não tenho percebido que o psiquiatra não alcança o tamanho disso. Né? O tamanho disso. Né? A suprarrenal é a glândula que produz os hormônios do estresse, principalmente, né? Que é a adrenalina, o cortisol, que aí tem uma sua perspectiva. E é claro, cada pessoa vai ter uma certa característica que eu vou estudando, vou trazendo para vocês. E aí fica as perguntas. Se eu conseguir equilibrar esse desequilíbrio entre a glândula genital, a tal da intersticial, que produz hormônios, e a parte reprodutora que produz os gametas, eu posso trazer um equilíbrio emocional e psíquico para o ser humano. É óbvio que a gente vai sempre ampliar, entendendo que essa questão porque quando começa isso na adolescência, tá?
Por isso que na adolescência é um momento muito importante. Tá? É óbvio que existe a interferência também da parte espiritual, claro. Então, nós somos espíritos que nós vimos com certos padrões de comportamento, que a gente vem para cá com certas tendências e também com certas perspectivas de evolução. Tá? Então, é como se eu eventualmente, né, e aí a gente precisa ampliar, em vivências anteriores, tive um desequilíbrio nessa questão da área da sexualidade, eu posso trazer de novo, este pulsão, digamos assim, segundo Freud, e no momento da adolescência, isso pode ser exacerbado na questão do desequilíbrio das duas partes da glândula, e isso vai me trazer os comportamentos refletivos naquele aspecto. Então, olha que interessante. Então, juntando tudo, né? A questão de uma visão espiritual, de uma visão de proposta de crescimento, de experiências, digamos assim, de consequências que a gente traz de outras vivências, atuando sobre o nosso corpo orgânico, modificando o nosso comportamento. Né? Então, utilizando o corpo, e aí a pergunta o que a gente trata primeiro? Não tem primeiro, trata os dois. Então, eu entendo que cada vez mais, a gente vai aprender que a gente precisa encontrar estas pontes entre espiritualidade e o corpo orgânico, e todas as funções do corpo orgânico. Isso já está fundido. A gente que fez uma separação, a gente pode falar, ao longo da história foi feita essa separação, mas o importante é que essa fusão já existe. E à medida que a gente poderia, eventualmente, identificar, a gente vai conseguir cada vez mais se equilibrar. Né? Porque nós estamos vivendo, neste momento, um momento muito importante, que a gente vai chamar do momento da transição da Terra. Então, agora eu vou dar uma extrapoladinha, falar de outras coisas. O que é a transição da Terra? A transição da Terra é, cosmicamente, houve um aumento das interferências de fótons. O que são fótons? São energias solares. Então, a gente a planeta Terra entrou num universo, um novo cinturão de fótons. Foi em 2012 que entrou mais intensamente, e aí a gente está recebendo uma carga de energia muito maior. Essa carga de energia que a gente está recebendo está trazendo também desconfortos, porque muita energia, embora seja uma energia, digamos assim, boa para a Terra, para o ser humano, mas é uma carga maior que a gente não sabe lidar. Né? É como assim, tem pessoas que ganham muito dinheiro e acabam estragando a vida, porque o dinheiro ele é neutro. Depende do que você faz com aquilo. Então, essa carga de energia que a gente está recebendo é uma carga muito maior. Tá? Faz parte aí de uma série de questões zodiacais, digamos assim, né? De todo o sistema solar, etc. E isto, eu tenho percebido, que isso tem trazido também muitos desconfortos. Né? Do quê? Desconfortos orgânicos, desconfortos físicos, porque as pessoas acabam sentindo coisas alteradas porque estão com muita energia. Embora sente-se cansado, que é lógico. Se você faz uma carga de energia muito grande e não lida bem com essa energia, você pode sentir sintomas que não são muito agradáveis. Né? Então, tem tido muita gente com muito sono. Por quê? É um processo de adaptação. Processo de adaptação. Então, sono. Muitas vezes a pessoa não consegue dormir à noite. Então, muita gente se queixando que tem que dormir depois do almoço. Muita gente com tonturas, um tipo labirintite, muitos sintomas, muitas vezes físicos, que não fazem nenhum tipo de correlação, que não se acha nenhum tipo de digamos assim, diagnóstico clínico. Né? A pessoa tem dores, ou a pessoa tem disfunções gástricas, intestinais, disfunções da concentração, da memória. Então, nós estamos passando por uma fase de transição, onde estamos recebendo mais energia. Se você vai em um lugar e tem uma luz muito forte, você vai te ofuscar. Você não vai conseguir enxergar direito com aquela luz muito forte. Você precisa ir se adaptando àquela luz mais forte para conseguir enxergar. Nosso olho precisa desse tempo de adaptação.
Nós estamos passando por um processo de adaptação a esse momento de transição planetária, para que a gente se adeque a saber lidar com mais energia. É isso mesmo. É como se nós precisamos encontrar em nosso organismo as adaptações. E aí eu entendo, fazendo as pontes, que uma das chaves, uma das chaves importantes nessa adaptação de energia, por exemplo, são as glândulas. Né? São as nossas glândulas, os nossos hormônios, que são os nossos mensageiros químicos, que é impressionante o que os hormônios fazem conosco. Bom, se você, como o Dr. Gautier fazia na época, né, tirava o cérebro dos cachorros, os cachorros 2 semanas depois estavam vivendo praticamente normal. Né? Tirava a tireoide e morria. Então, eu entendo que talvez essa ponte entre esse excesso de energia da transição planetária e a nossa adaptação passa pelas glândulas, porque as glândulas também têm ligação com os fulcros de energia do nosso corpo, que são os centros de força, são os chakras. Né? Então, praticamente, nas regiões dos principais chakras, ou centros de força, existem relação glandular. Né? Você vai encontrar a tireoide, o laríngeo, a hipófise, você vai encontrar a pineal, a pineal, na hipófise também. Você vai encontrar no solar a suprarrenal. Né? No básico, você vai encontrar os ovários. Olha a correlação tão interessante que existe. Então, eu entendo que um dos caminhos da adaptação do ser humano a essa transição planetária passa cada vez mais pelo nosso autoconhecimento e pelo conhecimento sobre as glândulas, sobre os hormônios. Por isso que, cada vez mais, nós traremos para vocês aqui informações sobre como trabalhar essas questões hormonais. Quais são os mecanismos de equilíbrio? Utilizando os próprios hormônios, os hormônios que são hormônios que não vão tratar doenças, mas vão otimizar. Nós vamos tratando a homeopatia também, que é uma grande ferramenta de harmonização hormonal e glandular. E os aparelhos. Existem aparelhos hoje em dia que podem, através de impulsos magnéticos, trazendo cada vez mais esse equilíbrio. Tá? Então, a nossa proposta é trazer para você novidades para que você entenda o que está acontecendo com você. Tá? Então, leia um pouco sobre transição planetária. Isso não é uma... mas como isso não tem... É científico, isso está comprovado. Leia mais sobre isso aí. Fique mais atento aí às questões hormonais, porque as questões hormonais vão trazer para a gente respostas para nos adaptarmos melhor. Tá? Então, num vídeo anterior eu falei sobre adaptabilidade. Hoje eu estou falando um pouquinho mais como utilizar a otimização hormonal para que a gente faça uma otimização adequando o nosso processo à transição planetária. Então, eu viajei lá do Freud, né? Lá do Freud eu viajei, trazendo a pulsão sexual dele, explicando do Dr. Gautier sobre essas questões do equilíbrio da glândula genital intersticial, que, segundo ele, é uma das glândulas mais importantes para o equilíbrio do ser humano na questão, digamos assim, do psiquismo, da espiritualidade, estaria ligado, explicaria de uma outra forma que o Freud trouxe, e aí fazendo a transição de que os hormônios são os mensageiros químicos, as glândulas estão ligadas aos nossos centros de força, e nós estamos recebendo cada vez mais energias. Nós estamos num cinturão de fótons, nosso Sol está mandando mais energia, está havendo uma série de mudanças de frequências na Terra, que é bom, mas a gente precisa saber se adaptar. Então a proposta é essa aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo. Nós estamos aí no canal Saúde Funcional Vida Plena. Nosso Instagram também a gente vai dar pequenas pitadinhas sobre isso. E eu espero que você possa compartilhar e possa ampliar a tua percepção. Estamos aí também conversando, fazendo já nossos grupos de traumas. Grupos de limpeza de trauma, identificação do porquê do trauma, para que serve o teu trauma, se você aprendeu sobre ele, se você pode se livrar, utilizando então técnicas energéticas e quânticas, de física quântica, tá bom?
vá aí contatando com os nossos canais. Nosso Instagram é rubens.cascapeira.jr e eu fico muito agradecido por essa oportunidade que você me deu de ter mais um bate-papo com você, uma informação. Muito obrigado também o pessoal da Saúde, Funcional Vida Plena, e da família Web Rádio. Beijão para vocês, muito obrigado.